A paz do Senhor Jesus, hora do nosso maná de hoje, eu vou deixar alguns versículos para a nossa meditação no dia de hoje. Glória a Deus. Está no livro de Êxodo, capítulo 18, que diz assim: Ora, Jetro, sacerdote de Midian, sogro de Moisés, ouviu todas as coisas que Deus tinha feito a Moisés e a Israel, seu povo, como o Senhor tinha tirado a Israel do Egito. E Jetro, sogro de Moisés, tomou a Zípora, a mulher de Moisés, depois que ele lá enviara, com seus 2 filhos, dos quais um chamava Gesso, porque disse: Eu fui peregrino em terra estranha, e o outro se chamava Eliezer, porque disse: O Deus de meu pai foi por minha ajuda, e me livrou da espada de Faraó. Vindo, pois, Jetro, o sogro de Moisés, com seus filhos e com sua mulher, ao encontro de Moisés no deserto, junto ao monte de Deus, onde ia acampado, disse a Moisés: Eu, teu sogro Jetro, venho a ti com a tua mulher e seus 2 filhos com ela. Então saiu Moisés ao encontro de seu sogro, inclinou-se, beijou e perguntaram um ao outro como estava, e entraram na tenda. E Moisés contou a seu sogro todas as coisas que o Senhor tinha feito a Faraó e aos egípcios, por amor de Israel, e todo o trabalho que passaram no caminho, bem como o Senhor os livrara. E alegrando-se Jetro de todo o bem que o Senhor tinha feito a Israel, livrando-o da mão dos egípcios. E Jetro disse: Bendito seja o Senhor que vos livrou da mão dos egípcios e da mão de Faraó, que livrou a este povo de debaixo da mão dos egípcios. Agora sei que o Senhor é maior que todos os deuses, porque na coisa em que se ensoberbeceram os subejou. Então Jetro, sogro de Moisés, tomou o holocausto e sacrificou para Deus. Então vieram Arão e todos os anciões de Israel para comerem pão com o sogro de Moisés diante de Deus. Amém. O Senhor falava ao meu coração sobre este capítulo 3 e sobre o capítulo 6. O capítulo 3 diz assim: E com 2 filhos, dos quais um se chamava Gerson, porque disse: Eu fui peregrino em terra estranha. O 2, vamos aqui no 2, o 2 diz: E Jetro, sogro de Moisés, tomou a Zípora, a mulher de Moisés, depois que ele lá enviara. Né? Aqui o Senhor falava ao meu coração sobre encontro. O sogro de Moisés, com toda a sua sabedoria, foi deixar a filha dele, a mulher de Moisés, né, que estava com ele, e os 2 filhos, né, foi deixar ali a esposa de Moisés e os filhos dele, pois eles estavam na casa de Jetro, né? E ali o Senhor falava ao meu coração que a família é para estar unida, não é? Moisés estava naquela missão. Moisés cumpriu a missão de Deus, estava cumprindo, estava fazendo ali, estava em missão. Ele não estava ali porque ele queria, né? Ele estava ali porque Deus havia mandado, ele era o líder do povo de Deus. E os filhos e a esposa de Moisés ficaram, até começaram a caminhar com ele, mas no meio do caminho tiveram que voltar, né, para casa do sogro de Moisés em Midian. E ali chegou o tempo do encontro. Meus irmãos, o Senhor, ele quer a família unida, não é? A família, o marido, a mulher, e se o casal tem filhos, ele quer a família junto, né? Então o Senhor falava aqui de encontro, não é? O Moisés, ele precisava da família dele, né? Ele estava cuidando do povo de Deus, ele estava ali na frente do povo de Deus, mas a família dele não estava ali com ele. E é muito maravilhoso quando há uma família, não é? Coisa boa e maravilhosa é Deus dar sabedoria
para a família estar dentro ali do propósito de Deus. Deus não tem o marido para um propósito e a mulher para outro, não. Se você pensa uma coisa e seu esposo pensa outra coisa, peça a Deus para que este pensamento fique unidos, né? Para que o casal, a família pense, tenha um objetivo só. Não é vários, não é individual, não. É um casal. O casal é um para Deus. Então aqui foi preciso que Jetro, com toda a sua sabedoria, levasse a esposa de Moisés, a Zípora, e os seus 2 filhos. E aqui a Bíblia diz o significado, não é? Moisés deu o nome dos seus filhos e o significado, o que significava aqueles nomes dos filhos de Moisés, não é? Coisa boa, coisa de Deus, não é? E aqui no versículo 6 diz, disse o Senhor Moisés, disse a Moisés, eu teu sogro Jetro, venho a ti com a tua mulher e seus 2 filhos com ela. Não é? Então, Moisés, eu creio muito que Moisés sentia falta da sua esposa e dos seus filhos. Afinal, ele priorizou, não é, o povo de Deus, ele priorizou em fazer a vontade de Deus. E mais na frente, Deus ali fez o reencontro de novo. Meus irmãos, Deus sabe trabalhar. Quando a gente prioriza as coisas de Deus, quando a gente dá prioridade às coisas do Senhor, o Senhor sabe trabalhar na nossa família. Né? Eu creio que Moisés entregou, aqui a Bíblia não fala, mas Moisés entregou, eu creio que ele entregou a sua esposa, os seus filhos nas mãos do Senhor, já que ele orava tanto pelo povo, não é? Ele orava tanto, ele clamava tanto por direção. Moisés foi um homem muito sábio, meus irmãos, por isso Deus está trazendo aqui a história de Moisés, para que a gente busque em Deus a sabedoria, para que a gente busque, a gente peça ao Senhor a sabedoria, assim como Moisés foi um homem sábio. Ele não deixou de fazer a obra do Senhor porque a sua esposa não estava com ele e seus filhos. Não, ele não fez birra, ele não disse, não, eu não vou fazer mais se o Senhor não me der. Não, primeiro a minha vontade não, o Senhor me faz lembrar quando, aleluia, quando o profeta Elias foi para Sarepta, não é? E ali aquela mulher aquela viúva só tinha uma única refeição. E aquele homem pede para ela fazer e dá para ele. E ali ela prioriza Deus e ela dá para Deus. E Deus cuida dela e do filho, não é? Então, meus irmãos, coisa boa é a gente colocar Deus na frente e dizer, Senhor, eu não sei nem como vai ser este negócio, mas tu sabes, então faça a sua vontade. Faça a sua vontade. Não é? A palavra de hoje que Deus falou ao meu coração foi o encontro. Vai ter encontro, e coisa boa nós nos encontrarmos com o Senhor, coisa boa é a gente apresentar o desejo do nosso coração ao Senhor. Senhor, restitua a minha família, Senhor, faz com que aquela pessoa se encontre contigo, Senhor, coisa boa a gente está intercedendo, Senhor, alinha todas as coisas na minha casa, na minha vida, na vida do meu esposo, dos meus filhos, por mais que seja uma família trabalhosa, louve e agradeça a Deus pela vida de cada um. Eu estava aqui antes de gravar e eu estava orando a Deus e agradecendo a Deus. E eu dizia o nome de cada um. Pelos meus filhos, meu esposo, os meus pais, né? Toda a minha parentela. Agradecendo ao Senhor pela vida de cada um. E saiba que eu sempre tenho orado pelos que estão aqui comigo, né, pelos inscritos, por aqueles que estão comigo, não é, aqui, que está lendo a palavra do Senhor, que está, eu creio que você vai ser alcançado por Jesus, você vai ter um encontro, se é você que está
precisando de ter encontro com o Senhor, vá à presença do Senhor, vá se encontrar com Jesus, vá buscar a presença dele, faça a obra e deixe Jesus trabalhar na sua vida, assim como Moisés e Zípora, sua esposa e seus filhos se reencontraram. Deus fará um encontro, Deus terá encontro na sua vida. Não sei se esse encontro é pessoal, é seu com Deus, ou se você está pedindo que Deus vá ao encontro de alguém, saiba que Deus está trabalhando ao nosso favor e que o Espírito Santo do Senhor Jesus fale muito, muito mais ao nosso coração. Amém.